Amorim, que vai não só participar na conversa e contribuir, mas também moderar este debate. Por isso, Pedro, vou passar para ti. Vocês conseguem fazer unmute? Sim? Acho que falta o Miguel. E passo para ti, Pedro. Estamos todos, sim? Ouvem-me? Muito bem. Helga, obrigado. Bom dia, Miguel. Bom dia, Pedro. É verdade, Helga, este painel para nós é apaixonante, porque falamos de pessoas e de robôs e daquilo que poderá ser o impacto no futuro das vendas de todo este processo de automatização. Eu gostava de começar este painel com alguns dados curiosos, com informação que recolhemos sobre aquilo que é a automatização e o impacto nas vendas. Num estudo da McKinsey, referia que 40% da função de vendas poderá ser automatizada nos próximos 10 anos. Um Senior Vice President da Salesforce diz que em 10 anos haverá uma versão da Amazon Echo que surgirá para ajudar as vendas. Imaginem este cenário, eu chegar ao meu escritório, entrar e perguntar assim, mostra-me quais são os prospects que tenho. Ou então, olá, bom dia, podes-me dizer se o cliente X está hoje disponível para conversarmos? Diríamos que em 20 anos a maioria das interações com clientes será feita virtualmente. Infelizmente hoje aquilo que sabemos também é que apenas 46% das pessoas que trabalham em vendas têm data insight sobre prospecção do cliente para comprar. Apenas 34% do tempo de um sales rep é passado a vender. A maior parte do tempo passa a introduzir informação nos sistemas. Este mesmo estudo da Salesforce tem um número curioso. Dá-nos aqui um número curioso. O top 24% dos 2.900 profissionais de vendas questionados estão uma vez e meia orientados para construir o forecast com base em Data Insights, apenas 24%, e 60% dos vendedores referem que há claramente hoje um aumento das reuniões virtuais. Bom, estes são os tópicos para a nossa conversa, que irá com certeza fluir porque temos dois participantes com uma enorme experiência em vendas e tecnologia, é isso que estamos hoje a falar. E a primeira questão que vos gostaria de colocar, Pedro e Miguel, para nós podermos fazer aqui provavelmente um enquadramento do tema é: será isto que estamos hoje a falar de robôs, vamos ser substituídos por aquelas maquinazinhas que nós vimos nos filmes de futuro, a dizer um boneco com bracinhos e pernas a substituir o vendedor humano? O que é isto do robô do processo de vendas? Antes de mais, se calhar começo eu. Bom dia a todos, não só ao Pedro e ao Miguel, mas a todos os participantes. É um gosto de estar aqui hoje presente a falar de um tópico que é um tópico que não é só de futuro, também já é uma realidade. Quando a Helga desafiou para participar nesta sessão e acerca deste tópico, só me fez lembrar a minha infância com o filme Robocop, em que, Pedro, estavas a descrever um pouco aquilo que é o mix e o híbrido daquilo que era o ser humano com uma componente tecnológica, um super polícia com mais poderes, e é um pouco isto que nós devemos encarar para aquilo que é o vendedor do futuro. É alguém que sairá mais potenciado, mais aumentado naquilo que são as suas capacidades pelo uso adequado da tecnologia. Aquilo que nós pretendemos todos como sales managers é melhor preparar as nossas equipas de vendas para melhor conhecer o cliente, melhor adequar as suas ofertas, aquilo que é a proposta de valor. E como tal, a tecnologia hoje já nos permite, em muitos casos, fazer isso mesmo. Tal como tu disseste, existe uma grande componente daquilo que são as atividades de venda que podem ser automatizadas, podem ser potenciadas, porque aquilo que nós pretendemos no final do dia é facultar um melhor contexto ao ecossistema, a todo o ecossistema, não só de vendas, mas também do comprador. E, portanto, eu diria que no futuro
não é um robô. Há atividades que podem ser completamente automatizadas e robotizadas, mas com diferentes contextos daquilo que é o B2B ou o B2C. São perfis de compradores também diferentes e é uma boa temática para explorarmos nesta conversa. Mas, dito isto, eu diria que devemos encarar o vendedor do futuro como alguém com tools, com ferramentas tecnológicas que o capacitam mais. Muito bem, Pedro. Obrigado, Pedro. Excelentes aportes para darmos aqui o kick-off para a nossa conversa hoje. Bom, eu agradecendo enormemente à Helga por ter lançado este desafio para poder participar aqui convosco e também o privilégio de partilhar este painel com o Pedro Borges e o Pedro Amorim. Vou direto ao ponto, porque eu acho que cada vez mais vemos que o tempo é um dos fatores mais caros que guia tanto a relação dos compradores com os potenciais clientes, como a maneira como os potenciais clientes ou prospects procuram informação e procuram tomar as melhores decisões numa era de hiperinformação, em que a informação hoje está disponível a qualquer pessoa. Um dos médicos com quem eu falava no outro dia, um amigo meu e da minha mulher, que tem ajudado a combater o Covid, ele dizia que o grande problema dos médicos hoje em dia é o Google, porque qualquer pessoa que olhe para o Google se considera já ser um médico com o primeiro diagnóstico. Falando aqui na metáfora de como é que isto liga ao tema das vendas, eu acho que é extremamente interessante pensar como é que este painel é sobre, ao fim e ao cabo, será o vendedor do futuro um robô e como é que esta reflexão está intimamente ligada a como é que vai ser o consumidor do futuro, ou o cliente do futuro, com a ressalva que o Pedro Borges fez das devidas diferenças que têm que ser feitas em relação entre B2B e B2C, portanto B2C sendo um negócio mais com base em impulso, mais transacional e um ciclo de venda mais curto. No B2B vemos um fluxo e um funil de negócio muito mais alargado, que passa por fases muito mais detalhadas e alongadas ao longo do tempo. Eu acho que aquilo que os clientes estão cada vez mais à espera em termos do B2B é um approach consultivo, é um vendedor que não se preocupa consigo próprio, mas sim que se preocupa com os outcomes e com aquilo que é o sucesso do cliente, um vendedor que está bem informado e a par das últimas tendências. Prova disso, aliás, é o comentário que vemos da Ana Conde em vivo e em direto para esta sessão, que mal o Pedro Borges mencionou os dados, comentou como sendo muito interessante e pediu o link do estudo. Eu acho que este é o exemplo ao vivo e a cores de como é que o papel, digamos, da venda consultiva, sobretudo no que toca a B2B, para onde ela está a evoluir e que temos de estar cada vez mais informados e que a tecnologia deve ser colocada ao serviço de permitir ao vendedor realizar o trabalho da forma mais eficaz possível, colocando o cliente no centro, pensando na sua satisfação. E acho que estes tempos de mudança sem precedentes que vivemos ilustram exatamente como é que, desde o teletrabalho a várias outras tendências de colaborar de forma assíncrona, fazem com que demos um mote aqui para a nossa discussão. Força, Pedro. Muito bem. Bom, penso que agora ficamos todos mais descansados, quer dizer, não vai entrar um Robocop aqui pela sala adentro, isto é bom, pelo menos no nosso ciclo ainda de vida profissional, penso que não vamos assistir, mas vamos assistir sim muito à imersão da nossa atividade de vendas em tecnologia. Eu gostava de que partilhassem, gostava de perguntar aos dois precisamente isto. Falamos muito bem, já foi esclarecido que esta questão do robô é tecnologia. De que tecnologia é que falamos? Que exemplos podem partilhar sobre a robotização das vendas, também, dentro das vossas organizações, ou de práticas que conheçam, porque penso que esse é claramente o tópico principal da nossa discussão. E Miguel, e obrigado porque é uma excelente dica para discutirmos mais à frente, relativamente ao tema destas diferenças do processo em B2C e em B2B. Vamos voltar a abordar isto mais à frente, mas agora gostava de falar de tecnologia. Então, onde é que a tecnologia pode ajudar as vendas? Em que áreas e de que é que falamos? Porque eu também ouvi falar de machine learning, inteligência artificial, bots. O que é que podem partilhar da vossa experiência e daquilo que é a vossa experiência do dia-a-dia enquanto líderes de equipas comerciais? Então, se calhar posso pegar no tópico. Aquilo que nós temos de ter em mente é que a boa utilização da tecnologia e aquilo que nós temos presentes é que tipicamente numa organização pode levar a ganhos de eficiência entre 10% a 15%. 30% da atividade de vendas pode ser automatizada e como áreas, exemplo, podemos ter toda a componente de venda estratégica e de planeamento,
toda a componente de identificação de leads, de novo negócio, toda a componente de configurações, de pricing a ser feito e a ser facultado a clientes, order management ou atividades pós-venda e afins. Atividades administrativas, eu diria que tendencialmente aquilo que será mais fácil automatizado e aquilo que nós procuramos é que as pessoas na área de vendas tenham maior face time com o cliente. No final do dia é aquilo que a empresa pretende, potenciar as suas vendas, aquilo que é o seu revenue e como tal, olhando para isto, aquilo que nós encontramos hoje e tipicamente naquilo que é a automatização de uma organização, se nós olharmos para as vendas, hoje estão em mid-pack, ou seja, ainda há muito trabalho para fazer em termos de automatização de vendas, quando, por exemplo, comparado com áreas como o IT, os recursos humanos, a área financeira ou até mesmo a área de legal. Nestas áreas, tudo o que é trabalhos repetitivos e mais administrativos foram os primeiros a ser potenciados e eliminados ou reduzidos com o uso da tecnologia e é isto que nós procuramos também na área de vendas, nas áreas que eu mencionei. A título de exemplo, e porque perguntaste alguns exemplos que poderíamos facultar, por exemplo, a nível interno na Microsoft, planeamento estratégico, planeamento daquilo que é a estratégia de venda para os vários segmentos, hoje em dia, e pela integração que nós temos nas plataformas, tu há bocado davas o exemplo da Amazon, nós temos um Cortana, que está presente nos PCs de toda a gente que tenha um Windows 10 e um Office. Nós recebemos recomendações e contextos de clientes pela integração naquilo que é o pipe e o funneling de vendas. Com isto podemos analisar muito melhor aquilo que é o foco para o próximo ano, quais são as áreas de interesses e de contexto de interesse de cada cliente e podermos adaptar e apontar qual a melhor estratégia para fazer crescer o negócio. Se eu olhar, por exemplo, para áreas de reporting e forecasting, para vos dar uma nota, há 2 anos nós deixámos de fazer forecasting na empresa. Aquilo que se passou e durante um ano de transição foi toda a componente machine learning em cima dos dados, quer de revenue, de faturação feita, quer do pipeline que é gerido pelos vendedores, passou a ser feito por uma máquina. E a conclusão, ao fim de 6 trimestres consecutivos, é que o erro de forecasting para o fecho do ano era de 1,6%, dado pela máquina. Em termos de comparação, é uma accuracy de 98,4% que comparava no processo manual e que era exaustivo e que dispendioso em termos de tempo para todas as pessoas envolvidas dos vários departamentos, era unicamente 97,6%. Portanto, tivemos uma eficiência maior pelo uso da tecnologia e eliminamos, obviamente, muito tempo da ação dentro da organização, em termos de reporting, trabalhos administrativos e tudo o que consome para correções de erros ou explicações de processos que a máquina determina, ou algoritmia, e a analítica dos dados permite facultar com melhor certeza. A título de exemplo, e olhando, por exemplo, para casos recentes em Portugal e na área de energia e utilities, temos organizações a reestruturar por completo aquilo que é o nível de relação com o cliente, aquilo que nós denominamos de customer engagement, em que a base de dados que a empresa tem, que muitas vezes não é contextualizada e não é utilizada em termos de reporting de uma forma fácil e intuitiva por parte das pessoas, permite facultar a todos os sellers informação de contexto de quando é que um contrato antecipadamente vai terminar com um cliente, que áreas é que este cliente está ou tem contratados
para com a empresa e que outras áreas podem potenciar em termos de cross-selling ou upselling para uma proposta de valor para esse mesmo cliente. Miguel, se calhar convidava-te também a dares aqui os teus 5 cents. Obrigado, Pedro. Sim, observações muito interessantes aqui da parte do Pedro. Eu acho que a pergunta em questão está muito bem colocada pelo Pedro Amorim, não é? Que exemplos é que nós vemos em que a tecnologia pode realmente aportar valor a toda esta parte da automatização? E vamos se calhar dar um passo atrás, não é? Com a automação, aquilo que nós pretendemos é um bocadinho aqui à imagem do comentário que o Rodrigo Quadros estava a fazer aqui no nosso chat, é que permitir ao ser humano, fazer aquilo que é melhor a fazer e tirar aquelas atividades mais chatas, mais repetitivas, que devem ser feitas, se calhar, com o apoio de um assistente virtual em vendas que me dá os alertas para o cliente que eu devo ligar de forma proativa, para não ficar mais do que um mês sem falar com cada cliente, para saber organizar o meu território da forma mais efetiva e para saber priorizar os clientes em função das necessidades que eles têm ou da tipologia e perfil de cliente. Eu acho que falar sobre como é que a tecnologia pode ajudar e a automação é ter noção de que a automação por si só não é fazer os disparates ou ações de gestão erradas mais rapidamente. A automação é libertar o tempo do ser humano. Portanto, eu acho que uma das questões que nós temos é que comercial traduzido para inglês é salesperson. Nós focamos muito na questão de vamos focar mais na parte person e menos na parte de sales, ou seja, pessoa para pessoa é aquilo que nós vemos que é o grande diferencial quando nós vemos as pesquisas que são muito claras, que em B2B e B2C 80% da decisão de compra é tomada com base na experiência. É um peso muito grande para aquilo que é a experiência do cliente naquilo que é o momento-chave da decisão de compra e portanto, de consideração e avaliação de alternativas. Quando nós pensamos nisto, nós temos que pensar como é que eu posso colocar a tecnologia ao serviço das pessoas que nas organizações querem ter, eu diria, 3 grandes coisas. Maior visibilidade e controle, okay? Seja de pipeline, de gestão de comercial, seja de propostas. Eu acho que o verdadeiro desafio hoje em dia não é dizer quanto é que nós vamos vender, é quanto é que nós vamos vender e a que data, que é para termos, digamos, um forecasting com esta precisão que o Pedro Borges falava antes. O segundo tema é o alinhamento entre o marketing e as vendas. Esta criação, e ontem vimos o diretor de Business Development da OutSystems a falar, o Business Development veio tentar resolver este tema do alinhamento entre o marketing e as vendas, exatamente porque o Marketing Qualified Lead, o Sales Qualified Lead, para depois passar para a pipeline comercial, é cada vez mais difícil hoje em dia atingir aquilo que eu acho que é o santo grau do marketing e das vendas, que é a atenção do cliente. Não é que comprar ou vender esteja mais difícil, eu acho é que o cliente, o potencial cliente e prospect nunca foi sujeito a tanto estímulo. Portanto, é difícil penetrar e capturar a sua atenção de uma forma em que se possa, efetivamente, criar valor, para depois, no final, se tiver gerado a devida confiança e, uma vez mais, a tecnologia for um veículo de solucionar e automatizar determinadas tarefas como as que falámos, permite depois, no final, que o cliente se sinta à vontade em fazer adjudicações e tomar compromissos que permitam dividir uma das fatias desse valor por todos os stakeholders que são intervenientes. Um dos outros temas que também estamos a ver muito é o tema do handover e da transição do sales para o serviço e apoio ao cliente, portanto, das áreas comerciais para o serviço e apoio ao cliente. Eu acho que métricas hoje em dia que são cada vez mais importantes, não é só vendas, taxas de conversão, aproveitamento de leads, falamos sobretudo de lifetime value, o valor que o cliente tem para nós ao longo da vida, acho que é absolutamente fundamental, nunca teve um papel tão importante, muitas das empresas com as quais estamos a trabalhar cada vez mais se focam nisto, não é só o tema de NPS, Net Promoter Score, Customer Satisfaction, índice de satisfação do cliente, falamos sobretudo de taxa de retenção e lifetime value, ou valor que o cliente tem ao longo da vida connosco, porque acho que isso tem um papel cada vez mais importante e as empresas estão a lançar alicerces para o futuro, um bocadinho usando aqui a frase, a quote do Peter Drucker, um conhecido professor e autor americano. O propósito do negócio é criar e manter um cliente. Portanto, eu acho que qualquer tecnologia sobre a qual falemos, temos que pensar sempre nisto. A tecnologia tem que ser o veículo para dotar as pessoas, os sistemas e os processos das melhores qualidades para poderem brilhar à imagem daquilo que tinha sido falado. Obrigado. Muito bem. Pedro, deixem-me só aproveitar a dica, porque estamos a falar muito do desempenho humano, está bem? E eu, como especialista em recursos humanos, que gera equipas de vendas, que está a introduzir tecnologia de uma forma muito intensa no próprio processo de venda e não só, até no próprio processo de interação com talento no mercado, não é? A questão dos bots,
Virtual Recruiting, dizer-vos o seguinte, há aqui uma mudança clara naquilo que é o perfil do vendedor do futuro também. Não é? A tecnologia também está-nos a introduzir novas competências. E eu até penso que está a começar a surgir, em muitas áreas, em muitos setores, uma mudança muito forte de paradigma daquilo que é o vendedor clássico. Isto que o Miguel referia relativamente a entender muito bem aquilo que é o ciclo da nossa relação com o cliente, eu penso, e aproveitando aquilo que o Rodrigo também disse há bocado, o Rodrigo Quartes aqui no chat, o humano é especialista na relação. Não é? O humano foram criados para se relacionar com humanos, a criar relação, construir relação. E penso que a tecnologia está-nos a facilitar muito esse trabalho hoje, porque aquilo que são funções transacionais estão claramente a passar para os robôs, para a tecnologia, e isso é importante. Não é? A dificuldade depois está onde é que nós vamos encontrar e que competências são essas, onde é que nós encontramos no mercado. Isto leva-me também aqui como ponto de ligação ao seguinte. Nós hoje estamos a falar de tecnologia ao nível de introdução de tecnologia em vendas, ao nível da eficiência e ao nível também da própria aceitação do processo. Não é? Há aqui, vocês sentem, e tendo aquilo que vos disse aqui anteriormente relativamente ao perfil do vendedor, vocês acham que isto também há aqui alguma resistência geracional, ou seja, sentem nas vossas equipas ou que isto começa a haver aqui uma colisão entre as gerações que estão no mercado de trabalho, na aceitação da própria entrada da tecnologia no processo de vendas e no próprio perfil do sales rep? Sem dúvida. Eu tocaria em alguns pontos que as empresas estão a adotar a tecnologia, como eu já referi, para obviamente melhorarem, e o Miguel e bem deu ali um conjunto de indicadores, NPS, satisfação de cliente, portanto aquilo que é a relação com o cliente para melhorar através da tecnologia e também para melhor poderem direcionar aquilo que é a sua estrutura de vendas. Por outro lado, as pessoas, e concordando contigo, nós temos aqui gaps geracionais, os newborners já são digital natives, portanto estão mais aptos à utilização da tecnologia do que algumas pessoas que, eu diria que entre os millennials e a geração Z teremos todo este contexto tecnológico, os baby boomers não, e portanto nós hoje temos, eu diria que na maior parte das organizações, 5 gerações diferentes de trabalho e, portanto, têm contextos diferentes. Agora, há uma realidade que a adoção tecnológica por parte das empresas tem uma enorme mais-valia para as próprias pessoas e, portanto, aquilo que é o desenvolvimento das pessoas, que passa muito por elas, também tem que ser entendida por elas naquilo que é a sua imagem no mercado. A forma como podem expandir aquilo que é a sua rede de contactos. Porque no contexto de uma empresa, um vendedor está a trabalhar hoje nessa empresa, mas também está a construir o seu futuro, o futuro da sua carreira. E isto pode ser ou deve ser visto pelas pessoas como algo de crescimento para elas e de benéfico, mas também, obviamente, para as empresas que mais rapidamente adotem as tecnologias como forma de retenção do melhor talento. E, portanto, nós temos aqui um paradigma que a tecnologia vai potenciar e, tal como já foi referido, no final do dia vai diferenciar também este mesmo talento e a continuidade do crescimento das próprias pessoas e da manutenção naquilo que é o ciclo de venda e o lifetime value que o Miguel há pouco referiu. Portanto, isto é algo que é para as empresas e para as pessoas. Muito bem, Miguel. Miguel, excelente observação, obrigado. Excelente observação aqui por parte do Pedro, que eu acho que toca exatamente no ponto como ele merece ser tratado. Portanto, nós falar do tema geracional, falar do tema aqui de... Eu gosto de pôr isto naquela velha quote que é, por acaso não sei a quem é que isto é atribuído, mas havia uma quote que falava acerca da tecnologia de ser colocada ao serviço das organizações e das vendas, que era, um líder de negócio dizia basicamente, em traços gerais, eu quero que as pessoas tenham o feeling que é a ferramenta que trabalha para eles e não que são eles que trabalham para a ferramenta. Eu acho que esta frase é muito feliz naquilo que é a percepção e o mote que deve ser dado ao fazermos projetos de transformação digital,
porque no fim e ao cabo as empresas podem ser empresas de processos de determinado setor, B2B, B2C, mas todas as empresas são empresas de cliente, porque uma empresa sem clientes isso é garantido, não funciona. Eu acho que aquilo que nós vemos hoje em dia é a orientação ao crescimento e a orientação a servir um tipo de cliente que, de forma global, é cada vez mais exigente. A única forma de poder servi-lo de forma eficiente, eu acho que o cliente já não está disponível para que alguém telefone e não tenha acesso total ao histórico que foi feito antes com este cliente ou com esta empresa, que tenha perfeita noção de quais é que são as minhas preferências, quase haver até uma lógica de antecipação e de previsão sobre aquilo que podem ser futuras tendências, saber partilhar aquilo que são casos de sucesso do setor, imaginando que um vendedor, por exemplo, tradicionalmente pode estar de férias em agosto. Se o cliente tem uma necessidade em agosto, ele quer ver essa necessidade satisfeita em agosto. Dá igual se é satisfeita por esse ponto de contacto ou por outro. Eu acho que também interessa aqui ouvir a tua perspectiva neste tema, Pedro Amorim, ao gerir as tuas equipas comerciais. Eu acho que é sobretudo dar a noção às pessoas de que o investimento em tecnologia é para permitir às pessoas fazer um melhor trabalho, um trabalho que seja mais escalável, libertar a parte do seu cérebro que faz o que nós chamamos o meaningful work, o trabalho mais representativo e desafiante, que só o ser humano é que é capaz de fazer, como falávamos aqui na participação do Rodrigo Quadras aqui no nosso chat. E a Ana Conde falou numa questão muito interessante, que é, independentemente dos diversos setores de negócio e regiões do globo, há ainda uma resistência na alimentação de dados relevantes. Eu acho que a pessoa ter aquele conceito de que se não está no CRM é como se não existisse, se não está na nossa ferramenta de gestão é como se não existisse, e quase orientar todo o programa de incentivos e de treino para termos uma boa higiene de dados que depois permitam aos líderes das organizações tomar decisões com base em dados nas quais sejam confiáveis, o tema do clean data, não é? O data integrity, portanto dados que sejam íntegros e que estejam limpos, eu acho que vai permitir às organizações estarem mais perto de fazer aquilo que pretendem fazer no mais profundo ADN de cada organização, que é ser uma empresa orientada para o sucesso e para o êxito do cliente. E acho que qualquer tecnologia que falemos hoje em dia vai ser difícil que substitua a pessoa no seu todo, mas temos de procurar facilitar a substituição daquele trabalho mais manual, que é um bocadinho aquele trabalho de dor de cabeça que a pessoa deixa para a sexta-feira, para as 4 da tarde, que é a última coisa que quer fazer antes de ir embora de fim de semana, se me permite esta expressão. Força, Pedro. Ok. Miguel, concordo, e aliás esta colocação que a Ana fez aqui no chat é interessantíssima, porque eu tinha aqui um ponto para introduzir e dar-vos aqui a minha opinião relativamente a esta questão da tecnologia e pessoas e gerações. Eu diria que o sucesso da implementação de um processo de automatização em vendas tem que ter em consideração uma trilogia: pessoas, processos e tecnologia. Nós podemos ter a melhor tecnologia, mas não temos as pessoas preparadas para assumir, não é? E isto é um processo claramente que vem top-down. O exemplo tem que vir de cima. Penso que o sponsorship de um processo de automatização de vendas tem que ser claramente suportado pelos key leaders das organizações, não é? Porque as pessoas são claramente um entrave enorme ao sucesso de uma automatização do processo de vendas. E aquilo que a Ana diz, eu concordo completamente, que é, ainda existe muito aquela mentalidade no perfil, eu vou chamar do vendedor, não é? Do sales rep, salesperson, que eu controlo a informação, os dados são meus, os dados não são da organização. E isso faz com que muitas vezes o próprio sistema não se consiga otimizar tudo aquilo que é a eficiência de um sistema de vendas, por exemplo, um CRM, não é? Se nós não tivermos dados, não é? A ferramenta pode estar muito bem trabalhada, os dashboards todos muito bonitos, mas aquilo não trabalha sem dados. E os dados têm que ser carregados por nós em grande parte daquilo que é o trabalho humano também. Não é? Das análises nós não estamos a falar, já percebemos nesta discussão que os bots e a questão do machine learning, inteligência artificial, que eu às vezes até confundo um bocado, porque esta questão da inteligência artificial impacta também muito naquilo que é a capacidade humana de a programar, não é? Por isso eu muitas vezes digo se é inteligência artificial ou inteligência assistida, não é? Mas a verdade é que este controle dos dados é muito importante. Isto é preciso desmistificar quem gera equipas comerciais, quem gera equipas de vendas. Criar um plano claramente de assumir, e eu costumo dizer muitas vezes isto. Quantas reuniões fizeste esta semana? Eu fiz 4 reuniões, Pedro Amorim. Não fizeste. Eu fiz 4 reuniões. Não fizeste, a informação que eu tenho do sistema é que tu não fizeste nenhuma reunião. Não é? E a verdade é que este é preciso começarmos a trabalhar aquilo também que é o mindset do vendedor. Não é? Por isso é que eu vos dizia há bocado também que eu acho que o mindset, o próprio perfil de competências está a mudar. As novas gerações são claramente fortemente orientadas ao digital, têm uma enorme propensão para o digital, e isso é muito importante naquilo que é o sucesso e o futuro das implementações
de planos de estratégias de robotização da área das vendas. Agora, o controle da informação continua a ser uma questão muito impactante naquilo que é o sucesso do processo, não é? E isso é fundamental, não é? Porque eu posso confrontar as pessoas em duas realidades. Ou assumo que ela fez, mas não registou, e eu aqui também uso muitas vezes esta expressão, que o que não é medível não é gerível, todos conhecem-na, o que não está registado não existe, tu não fizeste, não cumpriste aquilo que é o teu KPI semanal, vais ter impacto mais à frente no teu funil de vendas. Por isso esta questão também é muito importante, porque eu acho que o próprio processo não funciona se nós conseguimos integrar claramente estas três áreas. Pessoas, continua a ser um ponto muito importante das nossas organizações, tecnologia, eficiência da tecnologia depende daquilo que é a produção e aquilo que as pessoas cumprem, daquilo que são os processos, não é? Simples e ágeis. Também não vale a pena ter grande tecnologia se os processos são extremamente pesados, se é preciso fazer uma série de barreiras. Nós queremos é agilizar, deixar à máquina aquilo que é o transacional, mas as pessoas deixamos aquilo que é o FaceTime, que o Pedro usou a expressão muito bem e que o Miguel usou. Mas pronto, mas isto para mim para vos dizer o seguinte, há claramente uma mudança de paradigma nas vendas, nos perfis, daquilo enquanto pessoa que trabalha recursos humanos, há claramente. É difícil recrutar bons vendedores que cumpram tudo aquilo que são os grandes, eu diria, pontos de um perfil do vendedor que hoje queremos, que tenha a componente relacional, mas também consiga ajustar aquilo que é a sua experiência humana, vamos assim chamar, e perdoem-me a expressão, com aquilo que é a necessidade tecnológica de todas as organizações, porque só assim nós vamos ser eficientes, não é? Porque nós estamos, Miguel e Pedro, nós estamos a falar, e isto são dois pontos de interrogação, estamos a falar de eficiência e produtividade, verdade? Verdade. Corretíssimo. Pedro Amorim, aqui tocas num ponto que eu acho que é absolutamente fundamental para guiar toda a nossa discussão e qualquer reflexão que os líderes de negócio que nos estão a assistir hoje e que nos estão a fazer companhia nesta sessão, eu acho que têm que se auto-interrogar. E leva-me aqui a duas quotes que eu acho que são muito importantes estar a inserir nesta altura quando falávamos do tema da importância das pessoas. O Richard Branson, que eu acho que dispensa apresentações e é um empreendedor amplamente respeitado a nível mundial. O Richard Branson tem uma frase que eu acho que é muito feliz da parte dele, que fala de a importância de, se eu cuidar dos meus colaboradores, os meus colaboradores cuidam da forma mais efetiva possível dos meus clientes. Portanto, para ter clientes felizes, eu tenho que me focar em ter colaboradores e pessoas felizes. E acho que este ponto é absolutamente fundamental e também é engraçado ver aqui os comentários de quem nos está a ouvir na audiência, porque a Ana Conte toca exatamente nisto, não é? Podemos ter o melhor CRM, mas se não tiver informação relevante que vem da parte das nossas pessoas, os dados não são confiáveis, portanto a competência das equipas comerciais é crucial. E depois também há uma quote muito interessante, que eu acho que é do Stephen Covey, que faz aquele livro famosíssimo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Efetivas e Eficientes. O Stephen Covey fala o importante é fazer com que a coisa principal se mantenha a coisa principal e no futuro não hajam distrações daquilo que é a questão principal. E isto parece que é o main thing, não é? Keep the main thing, manter a coisa principal como sendo de facto o principal. Acho que aplicar a lógica de Pareto às vendas é fundamental em tudo aquilo que fazemos. 20% dos clientes podem-nos trazer 80% das receitas, 20% dos nossos comerciais podem-nos trazer 80% daquilo que é o nosso pipeline comercial. Temos que ser muito efetivos, em todo este tema. E acho que aqui certamente o Pedro Borges certamente tem alguns aportes para fazer também do seu lado, e por isso eu dou-lhe a palavra, porque acho que este tema é realmente muito importante ficar bem vincado. Sim, obrigado, Miguel. Daquilo que tu referiste, Pedro, e olhando também aqui para alguns comentários, estava aqui a Sónia Inácio a dizer que há, sem dúvida, um conflito cultural entre as empresas, e eu tocava ao ponto que tu referiste da liderança e da importância que a liderança das organizações, Pedro, tem para a implementação e para a ligação dos 3 fatores que tu referiste, processos, tecnologia e pessoas. Daquilo que é a minha experiência e daquilo que é o meu ângulo de observação e das organizações com quem trabalho, se não houver um buy-in do CEO, isto não acontece. Aquilo que é uma otimização, a procura da maior eficiência das vendas, a transformação das pessoas, não acontece se o CEO não tiver uma forte presença e for altamente diretivo, juntamente com aquilo que é a sua equipa de gestão, nesta ação e nesta transformação.
Para transformarmos os vendedores, estamos a falar de pessoas, temos que envolver, obviamente, um departamento de recursos humanos que esteja munido daquilo que são, ou aquilo que é a formação que tem que ser dada às pessoas, a par do IT, com a adequabilidade dos processos de negócio que vão ser materializados na tecnologia. O Miguel há pouco estava a referir também algumas quotes e há uma da Linda Crawford que é Sales VP da Salesforce. Nós cada vez mais estamos a viver num mundo de vendedores inteligentes, mas que vão vender a compradores cada vez mais inteligentes. A forma de desmaterializar aquilo que é o foco de atenção do vendedor, e como o Miguel há pouco também referiu, e alguns comentários da Ana Conde também, relativamente aos dados, cada vez mais nas organizações com maior sucesso, o focal point já não é somente o vendedor. Não é o vendedor que controla o pipeline, não é o vendedor que alimenta o CRM, é toda uma organização que é constituída por vários elementos, vários departamentos que interagem todos os dias com o cliente, que levantam oportunidades e que trazem esse contexto para dentro de casa, para aí sim a tecnologia poder potenciar. Se quisermos ir ainda mais longe, e aquilo que é um banco ou uma instituição seguradora com as suas redes de agentes ou retalhistas, aquilo que são as leads que podem ser criadas automaticamente por facultar esse mesmo acesso a todo um ecossistema constituído por parceiros, há aqui uma perda de controle do vendedor. E, portanto, o vendedor tem que entender, como tu disseste, Pedro Amorim, que o paradigma se alterou, aquilo que é o contexto de venda se modificou e, como tal, ele tem que se ajustar a isso mesmo. Muito bem. Eu gostava de responder, porque Pedro, disseste agora a questão da envolvência e do sponsorship de várias áreas num processo de implementação de tecnologia na área de vendas. Tenho uma curiosidade para vocês. Vocês trabalham em tecnológicas, empresas que implementam soluções de eficiência comercial, não é? Vendas. Há algum exemplo que nos queiram dar? Ou seja, todas estas áreas interagem bem? Ou há silos, claramente, nos processos? Vocês identificam silos nestas estruturas na fase de implementação? Às vezes até no próprio processo de vendas, não é? Porque uns querem puxar mais a brasa, desculpem usar a expressão, a brasa à sua sardinha, não é? O IT se calhar quer ser o ownership da implementação, o diretor comercial diz, não, isto é meu, tu metes aqui só para fazer a ligação do cabo, mas o diretor já diz, não, eu é que mando nisto tudo e por isso eu é que tomo, e os recursos dizem, não, mas para isto funcionar, os planos de formação têm que vir. Há exemplos destes, e vocês sentem no vosso dia-a-dia, nas vossas práticas, nas vossas experiências, acontece esta criação destes silos nas organizações que dificultam a implementação da tecnologia? Sem dúvida, foi por esse motivo que eu fiz a referência do buy-in do CEO. Tipicamente nas organizações há uma classificação, há esses silos que têm que ser quebrados. E, portanto, tem que haver um projeto que não é o projeto do gestor comercial, é um projeto de toda uma organização e que vai tocar todos e vai chamar e envolver todos os departamentos dessa mesma organização. Como referiste há bocado, novamente, e de salientar, acho que é um takeaway importante para todos na sessão, nós estamos a falar de tecnologia, mas estamos a falar de processos e pessoas. E, portanto, quando tocamos estas três vertentes, nós não podemos unicamente direcionar ou centralizar ou focar naquilo que é o departamento de vendas. Isto é um projeto de mudança e de adaptação para toda a organização. Falas de exemplos. Há muitos exemplos no mercado, eu não quero estar a nomear aqui referências ou clientes, mas o maior exemplo que eu tenho e que observo todos os dias é na minha própria organização. Na minha própria organização, que cada vez mais usa a tecnologia para dar um contexto àquilo que é o vendedor, um contexto de cliente. Como dizia aqui, creio que era a Ana Conde, bom, o chat é tão rápido que agora perdi, que estava a referir justamente
o que é o why e a explicação do why aos utilizadores. Aquilo que é aos vendedores. O why não é só aos vendedores, o why é um projeto para toda a organização. Aquilo que o vendedor beneficia, aquilo que a organização beneficia em termos de contexto cliente, qual é que é o momento de compra que ele pretende, quais são os focos de interesse, qual é a melhor forma de o abordar, qual é que é o impacto das campanhas que foram feitas, daquilo que foram os contactos havidos para os clientes que melhor funcionam por tipologia de segmentação de cliente, que também esta segmentação cada vez mais é feita com o uso da tecnologia. Miguel. Pedro, obrigado por essas aportações e esses comentários. Eu acho que também vou pegar aqui na pergunta, no comentário da Sónia Inácio, para falar da importância de explicar o why aos utilizadores e, como o Pedro Borges disse, explicar em todas as camadas da organização, porque isto não funciona, se me permite a expressão, se a máquina não estiver bem oleada. Tem que partir do CEO, portanto tem que realmente haver um plano executivo do qual a transformação digital faz parte, porque querer fazer transformação digital é cada vez mais que tornar as organizações mais ágeis, mais dinâmicas e dotá-las das ferramentas adequadas, pegando também no tema do Pedro Amorim, que deu uma outra pergunta, pessoas, processos e tecnologia. Se não temos ao fim e ao cabo, isto é um banco com 3 pernas. Se alguma das pernas não existe, o banco cai, não se consegue manter equilibrado. E quando nós falamos nesta importância de as pessoas sentem que isto não é um sistema de controle, mas é um sistema para permitir às pessoas fazerem um melhor trabalho. Reconhecer também aquilo que é o melhor trabalho. Eu acho que uma das coisas que eu vejo mais no mercado, e pedindo para dar alguns exemplos de clientes, eu acho que o top 3 dos temas que os clientes nos referem tem sempre a ver com o marketing justificar o impacto e a contribuição que tem nas vendas. Todos os anos o marketeer pretende cada vez mais, o Chief Marketing Officer pretende justificar por cada euro ou dólar investido qual é o retorno que eu estou a causar e a contribuir para a organização de vendas. As vendas pretendem receber um pipeline de qualidade e um conjunto de leads de qualidade para poderem trabalhar e depois, digamos, o handover de comercial para o apoio ao cliente para falar no tal tema do lifetime value que tínhamos falado. Eu acho que este why, se eu dissesse só 3 pontos-chave, eu creio que tem a ver com porque é que estamos a fazer isto e onde é que estamos a querer chegar, o que é que queremos realmente atingir e que esteja focado em motivos internos e em motivos externos, para ter uma motivação forte, tanto do ponto de vista intrínseco como também da organização querer dar respostas a pressões externas, e agora no Covid temos visto N empresas a adaptar muito mais tecnologia do que com uma velocidade nunca antes vista, quando se calhar antes achavam que a digitalização era uma opção, hoje em dia se calhar já acham que é um imperativo de negócio. E aquilo que eu acho que estamos a assistir cada vez mais, e isto é para qualquer setor e para qualquer tipo de atividade, é perceber porque é que estamos a fazer isto, envolver as pessoas, multidepartamentos, não é quem é que vai ficar a ganhar isto, é como é que nós vamos ficar todos a ganhar com isto e, sobretudo, aquilo que eu acho, pensar no impacto que cada vez mais tem, poder-se chegar ao final do ano, sabemos premiar as pessoas para contribuir para a justiça e para a percepção de equidade na organização. Promovemos os melhores e os melhores está documentado aquilo que eles fazem que os outros não estão a fazer. E isto vai promover muito mais, o tema que falamos da igualdade de género, vai promover muito mais igualdade de género em todos os workplaces e as empresas que estamos a falar hoje em dia, vai permitir muito mais, digamos, anular biases que podem ser, por exemplo, se calhar estar num mercado um bocadinho mais periférico versus estar mais ligado à série e, portanto, ter mais contacto cara a cara ou com o chefe ou com algum diretor. Se tivermos os sistemas devidamente preenchidos e pudermos dar oportunidade às pessoas para brilharem com base naquilo que fazem com mérito e naquilo que não fizeram tão bem, poder-se documentar esses processos, aquilo que eu chamo o before e o after, não é? O antes e o depois. Acho que é muito importante documentar aquilo que era feito antes, que resultado gerou, aquilo que passou a ser feito depois, que resultado gerou. Este delta de resultados justificou-nos todo o trabalho, o empenho, compromisso, recursos, emoções das pessoas, não é? Para poder chegar ao retorno adequado. Acho que isto é cada vez mais importante, justificar bem às pessoas porque é que estamos a fazer isto e que estamos sobretudo a pensar no seu bem-estar, porque acho que hoje em dia, quer dizer, vemos descrições de trabalho, de job postings, não é? E tu, Pedro Amorim, se calhar tens uma perspectiva muito interessante para dar sobre isto. As empresas já não estão disponíveis para contratar pessoas que não saibam trabalhar com este tipo de ferramentas. Têm que estar habituadas a dar a informação à organização para poder triunfar e ter os meios adequados para poder tomar decisões com base em dados que fazem sentido.
Sim, Miguel, completamente de acordo. Quer dizer, dizíamos há bocado precisamente isso. Hoje é tão difícil contratar um vendedor precisamente por isso, não é? Isto não é só uma questão relacional. Há competências para além somente da relação humana. A questão de conseguir trabalhar com CRM, a questão de ser open mind no controle da informação, porque, mais uma vez, continua a haver nas equipas de vendas muito esse controle. Mas há aqui um tema que eu gostaria também de introduzir, aliás, e eu temia que isto pudesse acontecer. Este é um tema com impacto muito grande, pessoas, automatização dos processos, tecnologia, silos, e há aqui uma colocação no chat interessantíssima, que é, nós não estamos só a falar para grandes empresas, não é? Isto não acontece só em grandes empresas. O Tiago Ferreira colocou aqui uma observação muito interessante, que é, e as PMEs? Elas alinham neste processo de automatização de vendas, quando, por exemplo, e usando aqui aquilo que o Tiago referiu, temos um gerente que é o dono, temos uma pessoa das vendas, um vendedor, na maioria dos casos nem há departamento de recursos humanos. Vocês sentem que há aqui isto, então quando estamos a falar desta tecnologia, desta robotização, estamos a falar mais para grandes empresas, há ainda muito aquela ideia de que isto é um investimento e por isso não é um custo e não é um investimento quando se aborda pequenas organizações. Pedro, eu aqui, se me permites dar só um apor rápido, que eu acho que a pergunta é muito pertinente. Eu acho que qualquer recomendação que estamos a dar é tanto válida para B2C como para B2C, como para qualquer setor de atividade, como para qualquer tamanho de empresa. Vamos lá ver, o que é que acontece numa empresa PME? Nós temos vários clientes de PMEs que confiam na Salesforce em Portugal. Todos eles nos dizem uma coisa, que é que gostavam de ter mais tempo, não é? A prioridade que eles gostavam de ter é rentabilizar o tempo da melhor forma. Portanto, eu acho que a tecnologia hoje em dia é para quem entendeu, independentemente do setor, independentemente de B2B ou B2C ou do tamanho da empresa, que a tecnologia tem que permitir poupar tempo, porque tempo é dinheiro e o ganho de produtividade que se pode obter, aqueles 10 a 15% que o Pedro Borges falava ao início, para dar um mote à nossa conversa. Isto é válido para a PME, em que o gerente e o dono têm que fazer vários papéis e vestir várias camisolas, se me permitem a expressão, como é válido para quem tem, digamos, o que eu chamo o multidepartamento, em que uma pessoa tem que saber vestir vários papéis e usar vários chapéus ao longo do seu dia de trabalho. Se nós pensarmos, qual é a alternativa de não ter tecnologia? É ter post-it? Ter um Excel? Eu acho que o vendedor de PME que sai de uma reunião gostava de ter uma tecnologia em mobilidade que imediatamente lhe permita registar em voice to text, portanto em transcrição, falar para um telemóvel e ele registra de voz para texto o outcome, o resultado dessa reunião. E daí a 2 dias está-lhe a enviar um alerta automático, um assistente virtual envia-lhe um alerta automático para dizer: caro Tiago Ferreira, fizeste esta reunião há 2 dias, 80% dos vendedores que fazem follow-ups nas primeiras 24 a 48 horas têm uma probabilidade muito superior de vencer o negócio. Portanto, achamos que devias fazer um follow-up. E isto eu acho que tanto é válido para uma PME como para uma empresa grande. E se existe mais alguma pressão, eu até acho que as PMEs são colocadas sob forte pressão porque têm que fazer mais com menos recursos. Enquanto que numa empresa, digamos, de maior dimensão, existe, portanto, recursos, departamentos, e aí sim falamos de tentar eliminar os silos, porque existem vários departamentos e um maior princípio de especialização. Mas estou curioso em ouvir aqui a opinião do Pedro Borges também sobre este tema. Sim, eu concordo em absoluto contigo, Miguel. Aquilo que é a utilização da tecnologia tanto é válido para um contexto B2B como para um contexto B2C, para grandes ou para pequenas empresas. Eu diria que nas grandes, tal como o Miguel referiu e como nós já discutimos na sessão, há silos que têm de ser quebrados. Eu diria que em pequenas organizações, esses silos, como não existem, o decisor mais facilmente consegue implementar aquilo que é o uso da tecnologia. Muitas vezes, e hoje em dia, e olhando para aquilo que é cloud, consegue não só ser mais eficiente e despender menos tempo, mas como ter acesso a maior contexto, a mais informação por todas as ferramentas que estão ao seu dispor, disponíveis para melhor acederem a bancos de dados que muitas vezes não existem, não estão tão bem trabalhados dentro de um contexto de uma PME, mas que existem cá fora, existem trends, benchmarks de segmentos, de setores de atividade que estas PMEs podem tirar partido ao adotarem este tipo de tecnologias para melhor poderem direcionar aquilo que é o seu caminho de venda. Este comentário do Pedro Borges, Pedro Amorim, deixa-me só fazer um apor aqui que eu acho que é fundamental.
a maneira democrática como a cloud, não é, esta tendência do cloud computing, permitiu a pequenas e médias empresas ter acesso à tecnologia que antes era um clube muito restrito de membros de grandes enterprises e de grandes companhias com elevada dimensão, tornou exatamente capaz de uma pequena empresa poder ter certas partes do seu processo, ou até todo ele, digitalizado, para poder ter melhor controle e visibilidade do cliente. E muitas vezes estas ferramentas ou vão por utilizador, ou vão por um determinado volume de contactos ou de utilização, e permite que sejam altamente escaláveis e poder ter um custo de entrada relativamente baixo, que permite a qualquer PME hoje em dia ter maior controle e visibilidade do seu negócio, quando no passado falamos já há 15, 20 anos, não era algo que fosse possível. Portanto, eu acho que nunca foi tão... E também prova disto são as empresas que tanto a Microsoft como a Salesforce apoiam no contexto de startups e PMEs, que se convertem muito rapidamente em empresas de grande dimensão e de qualquer setor. Portanto, o que eu acho que é fantástico notar é este fenómeno de hoje em dia das startups, de ser empreendedor, lançar uma PME, nunca foi tão, entre aspas, barato em termos de recursos e de risco, poder testar e fazer o pivot de uma ideia quando achamos que queremos encontrar prova de mercado, prova de cliente, encontrar um processo escalável e que possa ser repetido, de gerar revenue de forma consistente e resolver efetivamente um problema para os clientes. E acho que as PMEs podem e devem aproveitar ferramentas para se poderem digitalizar e exatamente poderem fazer mais com menos tempo. Sem dúvida, Miguel. O uso da tecnologia, como tu disseste, tornou-se muito mais barato. Aquilo que é o flow financeiro que uma empresa tem que despender para adequar o custo da tecnologia à sua realidade de negócio hoje é muito menor com a utilização da cloud. E o potenciar, eu diria que as PMEs que arrisquem, que tenham acesso a esta tecnologia e que encontrem de facto o seu sweet spot de negócio, só têm a vingar. Se olharmos para aquilo que é o top 10 do S&P 500, são tudo empresas que foram criadas há menos de 20 anos. Tal como o Miguel referiu, são startups, são as novas startups que aparecem todos os dias, os novos caminhos de negócio que estão a ser explorados, e é muito à custa de disrupção, e disrupção que é feita e assente em tecnologia. Miguel e Pedro, bom, nós ainda agora começamos e o tempo já está a acabar, por isso eu temia que isto pudesse acontecer, mas tenho ainda aqui 2 ou 3 questões que eu gostaria de ouvir a vossa opinião e até curiosamente como responsável de uma empresa de consultoria de recursos humanos, gostava muito de ter 2 especialistas em contratação de vendedores, aquilo que é o perfil ideal. Mas gostaria de primeiro de colocar esta questão. Estamos a falar, as vendas estão a mudar, a tecnologia e a questão da robotização está a alterar o processo, sim, está a alterar o perfil das pessoas, mas também está a alterar o perfil do comprador. Falávamos no princípio, a questão do business to consumer, o business to business. Que alterações é que vocês estão a prever e que neste momento já podemos encontrar no comprador? A tecnologia também está a alterar esse perfil desse comprador? Na minha opinião, Pedro Amorim, a resposta é claramente que sim. Seja pelo acesso à grande quantidade de informação, eu até acho que hoje em dia vivemos numa era de hiperinformação, porque o cliente e o prospect têm muito mais informação do que aquela que alguma vez esteve disponível. Pensar também no impacto das recomendações e a maneira como isto também passou para o online. Ferramentas que temos hoje em dia de motores de recomendação em que os utilizadores de uma determinada ferramenta ou solução ou produto podem fazer comentários sobre aquilo que foi a sua experiência de cliente. Podemos falar em exemplos de casos como a Booking.com, que sabe quanto maior for o nível de reviews e de comentários positivos, maior é a propensão para o cliente reservar. Uma métrica muito interessante, se falarmos em específico do setor hoteleiro, há, eu diria, 10 anos atrás o setor hoteleiro movia-se por uma métrica, RevPAR, receita por quarto disponível, revenue per available room. Hoje em dia todos se movem por índices de satisfação e taxa de satisfação que tem, por exemplo, na Booking, é de 0 a 10. O cliente, muito interessante também, empresas que inclusive pedem para as reviews serem o mais autênticas possíveis. Quando ao início se falava até de algumas empresas que tinham, às vezes, práticas menos honestas de tentar influenciar com um futuro desconto uma review positiva, hoje em dia vemos que as empresas que têm 8.7, 9.1 são as empresas que o cliente mais escolhe, porque o 10 é aquele, não confio. Deve ter sido uma lógica de amigos, familiares e colaboradores que lá foram dar esta avaliação. Eu cada vez mais procuro reviews que sejam autênticas e voltamos a ligar isto ao tema da hiperinformação do lado do cliente. Falando da hiperinformação e das reviews, ou digamos do feedback confiável,
Acho que o cliente ou prospect nunca confiou tanto naquilo que é uma recomendação. Cada vez mais eu acho que é absolutamente fundamental em vários setores apostarmos em ter um bom motor de criação de fãs, de clientes que sejam com lifetime value alto e que queiram advogar pelas nossas marcas, produtos e serviços. Clientes que nos defendam, porque acho que o melhor marketing é aquele que é a empresa não ter gastado dinheiro, porque o dinheiro que gastou foi em ter bons vendedores, bom serviço e apoio ao cliente, que faz boas campanhas de marketing bem personalizadas, que fazem com que depois sejam os clientes a trazerem outros clientes. Pensar, por exemplo, na maneira de várias aplicações hoje com 2 cliques, aplicações como o Revolut, como o Number 26 no caso de bancos digitais, como a Uber ou até a Glovo, ou até muitas outras, com um clique consegue-se estar a recomendar a outra pessoa e cada um dos utilizadores obtém um promo code, se for gerada a primeira venda. Acho que estamos a falar, dei alguns exemplos do B2C, falando também no B2B, eu acho que cada vez mais a questão dos case studies, white papers, webinars, como aquilo que estamos a fazer aqui hoje, as pessoas procuram autenticidade. O cliente já não é aquele cliente que ia há 20 anos atrás a um vendedor de carros usados e era, digamos, entre aspas, vítima de uma estratégia de venda pouco honesta ou pouco limpa. Eu acho que, se posso dar uma aportação, o vendedor do passado e que está em rápida extinção era um vendedor que vendia a todo custo e sabia sobretudo falar mais até do que ouvir. O vendedor do futuro e até do presente, eu diria, se me permitem, é o vendedor que não vende a todo custo, mas sim que ajuda o cliente a poupar custos ou a aumentar receitas, um vendedor altamente consultivo e bem informado, e sobretudo é um vendedor que, em vez de saber falar, é um vendedor que sabe escutar, que faz uma escuta ativa muito forte, entende profundamente as necessidades e objetivos do cliente e, com base nisso, sabe fazer um aconselhamento muito melhor, não esquecendo que hoje em dia 2/3, portanto 66% a 67% do caminho de compra do cliente é feito, ou do prospect é feito, sem falar com o vendedor. Portanto, eu acho que o vendedor é cada vez mais importante no que nós chamamos a ponta da lança, que é aquela fase de já avaliei alternativas, já falei com colegas e outros diretores, deixa-me agora falar com o comercial para pedir preço, guidance, ROI, case studies e um business case para depois poder acompanhar e fundamentar bem a minha escolha. Mas estou curioso para ouvir o que é que o Pedro Borges também tem para dizer sobre este tema. Olha, Pedro, acho que já referiste tudo. Eu diria que a pergunta porque é que nós seres humanos temos 2 ouvidos ou uma boca é justamente essa. É para ouvirmos mais do que falamos. E o vendedor, e a pergunta do Pedro era justamente o perfil do comprador e a alteração do comprador. E tu, como disseste, e bem, Miguel, cada vez mais o vendedor é o ponta de lança, é quem vai fechar o negócio. O comprador está altamente bem informado, muitas vezes e já há muito tempo nas organizações, naquilo que é o reach out que os vários competidores fazem a um comprador, fazendo um flooding de informação. Muitas vezes o comprador está tão bem ou mais ou melhor informado do que o próprio vendedor. É por isso é que o perfil de vendas tem que ser alterado, tem que ser potenciado com a utilização de tecnologia contextualizada. Para quê? Para chegar, como tu e bem disseste, ao last mile e fazer o closing do negócio e fazer através do quê? Daquilo que nós procuramos como gestores de vendas e como vendedores, que é a diferenciação. E essa diferenciação acontece justamente no fecho do processo comercial. Muito bem, Pedro e Miguel, já não temos mais tempo e eu gostava só de concluir dizendo o seguinte, muito mais haveria para dizer, com certeza. A introdução da tecnologia neste processo de vendas é algo impactante para todos. Falamos muito de pessoas, falamos muito do impacto do humano todo esse trabalho, na alteração do perfil do vendedor, daquilo que é o impacto da transformação tecnológica no processo. Ficou com certeza por falar por muitas coisas, nomeadamente da questão dos incentivos todo este processo, os incentivos às equipas comerciais, mas eu diria que é claro que a implementação de uma estratégia de robotização das vendas tem impactos positivos nas organizações. É claro também que é muito importante que o ownership do processo esteja no top management da organização, que as pessoas percebam o impacto dessa transformação, o why, como vi aqui referido no chat, mas acima de tudo percebemos que o caminho é um caminho em que liberta para o desempenho humano a performance da relação e deixa para a máquina aquilo que é
o desempenho e o pensamento rápido, as análises rápidas que só nos vêm ajudar no desempenho humano. Muito obrigado pela vossa participação, foi espetacular. Muito mais teríamos para dizer. Helga, vamos fazer um Sales Shaker 2022, acho que para continuarmos. Foi fantástico, obrigado a todos, foi espetacular, adorei estar deste lado também. Espero que o próximo Sales Shaker possamos nos ver, porque o humano gosta de contacto, não é? A verdade é que isto é tudo muito bonito com a tecnologia, ajudou-nos imenso, parabéns Helga pela organização, a todos e à Nova, mas nós somos pessoas de relação, de proximidade e de contacto, ainda mais latinos o somos, está bem? É verdade. Obrigado a todos. E obrigado a todos. Mas ninguém, fantásticos comentários, Pedro, absolutamente fantásticos. Helga, desculpa, eu tenho que dar eco aqui às palavras que fez o Pedro Amorim. Nós acho que temos os três de tirar o chapéu pela escolha das pessoas para este painel, porque se falarmos do trinómio de pessoas, sistema e processos, temos o Pedro Amorim, portanto, que ocupa uma posição de liderança a exatamente motivar as suas equipas comerciais a ajudarem as empresas a encontrar as melhores pessoas para preencherem nas suas necessidades de staffing e de recursos humanos, e depois dois membros aqui do Clube da Tecnologia, mas que no fundo isto tem que estar tudo ligado por bons processos, e por acaso tiro-te o chapéu porque realmente foi com grande arte que montaste aqui o painel e acho que foi uma conversa muito interessante. Se tivéssemos mais tempo e acho que continuávamos. Ninguém saia do lugar, por favor, porque eu tenho que dizer, vocês os três, vocês lançaram o chat on fire. Nós estamos a ter tanta interação, é como o Pedro Bosch está a dizer, nem se consegue seguir o ritmo desta coisa. Eu achei super interessante. Uau, eu consegui ouvir vocês os três o dia todo, a sério, o dia todo. E nós vamos dar aqui uma oportunidade às pessoas de interagirem mais. Eu queria passar aqui ao Eurico Santos, da Vodafone. Ele vai fazer aqui uma coisa que eu infelizmente não fiz e peço perdão porque o dia começou com um problema no link do Eventbrite e queria pedir mais uma vez à nossa audiência, que tem sido incrível. Muito obrigada por ficarem aqui connosco. Vocês estão a ser mesmo fantásticos e eu não consegui aqui fazer uma apresentação decente e justa de vocês os três. Por isso eu vou agora passar para o Eurico Santos, que vai liderar e moderar a sessão do breakout. Portanto, fiquem todos aqui. Malta, na audiência, façam as vossas perguntas, ter a atenção destas três pessoas incríveis. Vocês têm-na agora, aproveitem.